Olá, vocês estão no canal Ilan Nigri e vamos começar o segundo capítulo do livro Derech Hashem, O Caminho de Deus, do Ramchal, e vai começar com uma bomba, um mega aprendizado aqui. A gente está então no capítulo 2 do primeiro portão, e agora a gente vai falar sobre o Tachlit Abriá, o objetivo da criação. Nas aulas passadas a gente viu sobre Deus, a definição de Deus, a gente vê 6 conceitos que a gente aprende, gerais que a gente aprendeu de Deus. Quem perdeu as 6 aulas passadas, aconselho, tem a playlist aqui no canal direitinho, vai em playlists e vê a aula passada. A gente viu como Deus ele é perfeito em absoluto, que Deus é completo, não falta nada para ele, então por que ele criar algo? Essa é a pergunta. Você vai falar o seguinte: veja, o objetivo da criação foi Deus dar o seu bem aos outros. É fazer o bem. Esse é o objetivo, é uma generosidade, é uma bondade de Deus, a criação do mundo. Ele quis que outros tivessem bondade. A gente já viu nas aulas passadas que o verbo querer, né, ele quis, para Deus, não vale muito, é só uma questão de linguagem, tá bom? A gente já viu isso, voltem na aula passada, se não me engano, no parágrafo 5 a gente fala sobre isso. Vamos continuar. Então, o objetivo da criação foi que Deus queria fazer o bem, tá bom? Vamos entender também, fazer o bem é sobre a linguagem, tá? Vamos continuar. Veja, que o levadoit barach shemo shlemut amitit amoshilal mikol hachesronot. Veja, que Deus, ele é a perfeição completa, livre de qualquer tipo de deficiência, de falta, né? Ele é totalmente completo. Somente Deus, a gente já viu isso também nas aulas passadas. E não tem nenhuma outra perfeição como Deus existindo. A gente também já viu isso nas aulas passadas. Então, a gente encontra então a gente vai ver o seguinte, que qualquer tipo de perfeição que você imagina, o que é algo perfeito? O que é alguém perfeito? O que é algo completo? Qualquer coisa que você imaginar em relação à perfeição não é uma perfeição verdadeira. Né? Isso que ele vai falar, a não ser Deus. Deus é a única perfeição verdadeira. Ou seja, o que a gente chama de perfeito aqui no mundo é um perfeito relativo a algo menos perfeito. Ou seja, é algo que é menos imperfeito. Você quer falar, isso é perfeito. Na verdade, não. Ele é melhor do que outras coisas. A gente chama de perfeito. Mas perfeição só existe um, Deus. Nada além de Deus é perfeito. Então a gente vai entender que a perfeição em absoluto, a verdadeira perfeição e única, é somente a perfeição divina. Tá? Isso é muito importante entender. Agora, vamos para o próximo parágrafo. Por isso, quando Deus ele veio sobre Deus, né? Não dá para entender direito isso, mas veio sobre Deus a vontade de fazer o bem, né, para o próximo, e sobre esse assunto é muito complexo, só fazendo parênteses, e ele escreve isso em outros livros dele. Para quem não sabe, eu já falei no vídeo sobre o Ramchal, tem aqui Personalidade da Torá, na playlist, o Ramchal, foi o primeiro vídeo que eu fiz dessa playlist, que o Ramchal, se não me engano, escreveu mais de 70 livros na vida, ele morreu com 38 anos. Então ele escreveu muitos livros. Está estudando um deles, um dos principais, mais famosos e tal, mais didáticos. Mas então esse assunto, eles têm um livro só sobre esse assunto. Então ele não vai se dedicar aqui a desenvolver toda a profundidade do assunto, de porque Deus quis criar. Isso tudo a gente não vai tratar aqui, então está explicando só como se deu, para explicar o objetivo da criação. Então a ideia é o seguinte, quando então Deus ele quis fazer o bem, né, para o próximo, ele não se satisfez somente em fazer um bem pequeno. O que é um bem pequeno? Porque é o seguinte, se você faz o bem, tem que ser um bem perfeito, completo, certo? Mas nada, a gente acabou de ver no parágrafo passado que nada além de Deus é completo, é sempre em relação a algo. Então qualquer bem que Deus faça que não é Deus, é algo pequeno. Então isso que ele vai falar, ó, Deus, ele não se satisfez somente de fazer, vou fazer um bem, vai ser bonzinho, vai ser algo bom.
ele não satisfez com isso. E sim, ele quis fazer o bem absoluto, o melhor bem que as criações que ele ia fazer pudessem receber. O Biotó, o elevador de Barashamotov Metim, mas como a gente já viu, como Deus é o único bem verdadeiro, completo, porque Deus é a única perfeição, então qualquer coisa relativa à perfeição é somente Deus. Então o que é o bem completo? É Deus. Deus é o único bem completo. Lo estapek reptso atov, ela biotó meanele zulató, batov, au atzmo, sheu boit barashamo mitzad atzmo, sheu atov ashalem v'mitim. Então olha o que ele vai falar, que incrível. Deus, ele não se satisfez, a vontade de Deus, em fazer o bem, a não ser a fazer o bem perfeito. O que é o bem perfeito? É o próprio Deus. Então ele falou, eu não me satisfaço até que a criação que eu vou criar, que é, né, toda a criação e também o ser humano, ele tem que receber a própria essência intrínseca. Ou seja, ele tem que conseguir se conectar intrinsecamente comigo. E quando ele consegue se conectar intrinsecamente comigo, ele tem o bem perfeito. Então, o que é o bem que Deus quer fazer com o próximo, com essa criação que ele vai criar? É ele próprio. É a conexão do que ele criar com ele próprio. Esse é o verdadeiro bem. O bem máximo, perfeito. Porque Deus é o bem perfeito, completo e verdadeiro. Nada além disso é um bem perfeito e verdadeiro, e essa é a bondade de Deus. Fazer, então, esse é o objetivo da criação. Praticar a bondade. E qual é a bondade? Que essa criação tenha total conexão com ele. E a gente vai ver na próxima aula, né? Como isso se sucedeu. Então não deixem de ativar as notificações para receber os comentários da próxima aula, deixar aqui também uma curtida para fortificar aqui o canal e eu ver que vocês estão aqui comigo gostando do estudo, e deixem comentários, é sempre bom. Muito obrigado.